Glória a Deus, graça e paz em nome de Jesus. Como é bom voltar a essa casa, como é bom ver aí todo mundo envolvido com missões, uma igreja que faz missões, está no coração de Deus. E nós louvamos a Deus por essa casa, pelos pastores, pelo carinho. Que Deus abençoe, pastora Vera, pastor Carlos, que Deus abençoe grandemente aí. Também o pessoal que nos recolheu aí, Marcelo, Tatiana, todos vocês, que Deus abençoe grandemente. Obrigado, querida. Glória a Deus. Irmãos, estamos muito felizes aí com esse tempo missionário. Sabemos que o Senhor é o Deus que tem o coração em missões, né? E nós ficamos aí debatendo esse tema na vinda para cá, DNA missionário, né? Quem tem o DNA missionário aí? Olha aí, pouca gente ainda, pouca gente. Mas vamos lá, né? Até o final da conferência, todo mundo vai estar com DNA missionário. A gente sabe que o DNA, na verdade, é toda a programação, toda a parte genética, tudo aquilo que vem. E é interessante a gente observar na palavra de Deus que o Senhor levanta uma geração com um DNA diferente. O Senhor levanta uma geração de uma forma diferente. Como foi, no caso, a geração Elias. Ao olharmos para a geração Elias, a gente já vê que Elias fez a diferença. A gente já vê que Elias era fora do padrão da sua época, fora do tipo da sua época. Depois vem João Batista. João Batista também com DNA extremamente diferente. João Batista com DNA missionário, João Batista com DNA profético, João Batista com DNA extremamente diferente da sua sociedade. 400 anos que a nação, que o mundo estava sem ouvir a voz de Deus. 400 anos que Deus estava em silêncio. De repente, um homem com DNA diferente. De repente, um homem nas campinas, um homem no deserto, comia gafanhoto, mel silvestre, andava aí, na verdade, com cinto de couro. Algo extremamente diferente. É isso que Deus está procurando. Alguém para fazer a diferença nos dias de hoje. É isso que Deus está procurando. Nós temos visto, irmãos, muitas frentes missionárias e nós estamos muito felizes com o que Deus está fazendo em missões. Há um grande avanço missionário e 2017, na verdade, tem sido um ano de uma nova fase da igreja. 2017 tem sido um ano em que Deus está levando a igreja a um novo patamar, a uma nova esfera. Deus está preparando a igreja para algo grande, algo espetacular, porque algo vai romper nos ares nessa nova geração. Eu tenho falado isso na nossa igreja. Nós estamos vendo uma investida pesada de Satanás contra as crianças, contra os adolescentes, contra os jovens. Nunca foram tão bombardeados como tem sido nesses últimos dias. Só que quando nós olhamos na história bíblica, sempre que o diabo se levantou contra uma geração, essa geração fez história. Sempre que o diabo se levantou, vamos só ver dois casos só. Por exemplo, a situação em que o povo estava no Egito, 430 anos como escravo no Egito. De repente vai nascer o libertador. De repente vai nascer o mediador do Antigo Testamento. De repente, Deus quer tirar o povo do Egito e o Senhor faz uma mulher gerar Moisés. Na hora que ela gera Moisés, Faraó se levanta e Faraó diz: manda matar todos os meninos das hebreias. Houve uma investida pesada contra aquela geração, querendo matar a semente, querendo matar todos os meninos. Saiu a ordem do palácio do Egito, saiu a ordem de Faraó para exterminar todas as crianças. Por quê? Porque no mundo espiritual já se sabia que estava para nascer o libertador, já se sabia que estava para nascer o resgatador, já sabia que estava para nascer o mediador do Antigo Testamento. A investida foi pesada, mas o Espírito de Deus sempre surpreende e sempre manifesta a sua glória. Quando todos pensavam que estava acabando, que era o fim, que na verdade Faraó endureceu a serviço, Faraó colocou tributos maiores, dificultou o trabalho para as hebreias, nasceu um libertador. Deus vai surpreender essa geração e nós vamos ver nossos filhos profetizando, os jovens tendo sonhos. Nós vamos ver essa geração, a geração do avivamento, como já foi cantado aqui.
Essa é a geração do avivamento. Pai, mãe, jovem, profetiza sobre os filhos que essa geração vai fazer história, que essa geração não será roubada por Satanás, que essa geração vai ser cheia da plenitude do Espírito e vai trazer a glória de Deus sobre a terra. Mais uma vez, 400 anos de silêncio, estavam sem nada acontecendo, de repente, vai nascer Jesus. Quando vai nascer Jesus, agora Herodes traz uma lei, o quê? Um outro rei, um rei do povo judeu, manda matar todas as crianças. Veja que a investida de Satanás sempre contra uma geração, é porque algo tremendo e glorioso está por acontecer. Tentou impedir Moisés, e é engraçado que, quando Faraó tentou matar todas as crianças, Deus é tão cômico, irmãos, que fala, você quer matar a semente libertadora? Você ainda vai financiar a mãe dele, você ainda vai pagar um salário para ela criá-lo. Na história isso nunca aconteceu. De dentro do palácio, a filha de Faraó paga salário para a mãe poder criar um menino. Só Deus para fazer um negócio desse. Está para nascer o Salvador. Herodes agora se levanta. Herodes agora dá ordem para matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Sempre que o sistema do anticristo se levanta contra uma geração de crianças, é porque dessa geração está se levantando aqueles que serão cheios do Espírito, cheios da glória, cheios do poder, cheios da unção. Você pai, você mãe, profetiza, cria o hábito, declara sobre os seus filhos, essa é a geração do avivamento, essa é a geração cheia do Espírito, porque na plenitude do Espírito, as nossas crianças não serão roubadas. Na plenitude do Espírito, nós vamos ver se levantar uma igreja forte, uma igreja poderosa, uma igreja com jovens, com adolescentes, com crianças, profetas da última geração, que vão profetizar as nações, que vão anunciar a tempo e fora de tempo, que o reino de Deus é chegado à terra. Agora, para que isso aconteça, a gente tem uma tremenda responsabilidade. A criança aprende por exemplos. A criança aprende por modelo. Não adianta você falar, não faça isso. Se ela vê você fazendo, ela vai fazer. Então, para que essa geração seja uma geração santa, seja uma geração cheia do Espírito, você tem que ser o maior exemplo. Você tem que ser santo, para que eles vejam e sigam o exemplo de santidade. A despeito do que eles verem no mundo, Daniel estava dentro da Babilônia, mas não se contaminou com os manjares da Babilônia. Esther estava dentro da Pérsia, mas não se vendeu pelo esquema de Amã. José estava dentro do Egito, mas não se corrompeu com a esposa de Potifar. Deus pode treinar uma geração em meio ao caos, no meio das trevas, fazer você brilhar como astros na luz. Há um espírito de engano nesses últimos dias, que está tentando enganar alguns dentro da igreja, tentando fazer com que alguns concordem com coisas horríveis, achando normal. Pessoas concordando com o aborto, pessoas concordando com o adultério, pessoas hoje em dia concordando com essa dita arte moderna, pessoas concordando com ideologias malignas, satânicas, marxistas, pessoas concordando com situações absurdas, pessoas concordando que dá para ser cristão sem estar ligado à igreja. Não! Você tem que estar ligado no corpo, é no corpo que flui vida, é no corpo que vem o Espírito Santo, é no corpo que está a unção de Deus. Então, meu irmão, nós olhamos para a parábola das 10 virgens e vemos que 5 estavam prontas e 5 não estavam prontas. Mas, na verdade, as 10 dormiram. E a palavra de Deus para nós é, já é hora de despertarmos do sono. Para quê? Para avançar, para conquistar, para estabelecer, para afirmar vidas, para anunciar a tempo e fora
fora de tempo. É hora da igreja se levantar no poder e na força do Senhor. Hoje, mais do que nunca, é hora da igreja se unir. É hora da igreja mostrar ao mundo que temos um Deus que é poder, temos um Deus que é força, temos um Deus que é vitória, temos um Deus que age nos dias de hoje, temos um Deus que fala conosco, temos um Deus que está atento ao teu louvor, à tua adoração, à tua vida. Por isso, você tem que ter um DNA diferente. Hoje o Brasil tem uma igreja expressiva. Dizem aí as últimas pesquisas que estamos chegando aos 30% de cristãos no Brasil. Meu irmão, é interessante nós observarmos esse dado, esse número. A igreja evangélica brasileira tem trabalhos com mendigos, tem trabalhos com moradores de ruas, tem trabalhos nos presídios, tem trabalhos nos surdos, tem trabalho nos viciados, tem trabalho nos ribeirinhos, tem trabalho entre os sertões. Hoje a igreja evangélica brasileira tem trabalho nos campos universitários, tem trabalho com creches, com crianças, tem trabalho em operações de saúde, capelania hospitalar. Hoje a igreja evangélica brasileira, ela tem trabalho entre os caminhoneiros de Cristo, entre os motoqueiros de Cristo, as marchas para Jesus, os cowboys de Cristo, os atletas de Cristo. Hoje a igreja brasileira está invadindo e entrando na esfera do rap, está entrando na esfera do street dance. Hoje a igreja brasileira tem muitos missionários itinerantes, muitos atores cristãos, atrizes cristãs, cantores cristãos. Nós estamos num tempo da modernidade, onde em cada esfera da nossa nação tem um cristão. O detalhe é que esse cristão comece a fazer a diferença, que esse cristão comece a exalar a glória de Cristo, o perfume de Cristo, que esse cristão corra nas veias o DNA missionário, para você saber que aonde Deus te colocou, você pode ser luz. Aonde Deus te colocou, você pode resplandecer como um astro no mundo, no meio de um mundo em trevas. Alguns desafios da modernidade. Interessante que Deus cria todas as coisas, Deus coloca Adão e Eva no meio do paraíso, e Deus diz a ele: domine sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre as bestas feras. Hoje a ordem de Deus é a mesma, só mudou o produto de domínio. Quer ver? O desafio hoje dessa geração é: domine sobre o seu celular. Não deixa o teu celular te dominar. Porque se a gente bobear, o celular rouba o tempo de comunhão com Deus, rouba o tempo de leitura da palavra, rouba o tempo de oração, rouba o tempo de jejum e rouba até o tempo do culto. O maior desafio hoje da pós-modernidade, o maior desafio da igreja contemporânea, domine sobre as redes sociais. O amém até parou. Antigamente eles tinham que dominar sobre as aves dos céus, eles tinham que dominar sobre os peixes do mar, eles tinham que dominar sobre os animais da terra, mas hoje, irmãos, nós temos que aprender. É uma bênção o celular, é uma bênção as redes sociais, mas nós temos que saber colocar no lugar certo e usar para o benefício do reino, para o avanço do reino, porque hoje o pecado ficou mais perto, hoje o pecado ficou mais fácil. Um clique na internet, você pode, na verdade, perder todas as coisas. Vê para mim o cabo aqui que está acabando aqui. Então, na verdade, nós temos que ter domínio sobre o celular. Temos que ter domínio sobre o controle remoto da TV. Temos que ter domínio sobre Netflix. Temos que ter domínio sobre coisas que estão tentando roubar o tempo com Deus, o tempo de comunhão, o tempo aonde muitas vezes, a hora que você separa para buscar... Obrigado, pastor. A hora que você separa para buscar uma palavra de Deus, uma direção de Deus, Satanás apresenta alguma coisa e toca o WhatsApp. E quando você vê, foi todo período de devocional, foi todo período de comunhão, todo período de oração com Deus, foi roubado pelo WhatsApp, foi roubado pelas redes sociais. Ei, um DNA missionário, ele tem fome de Deus, ele tem sede de Deus, ele
quer estar na presença de Deus, ele quer ter comunhão com Deus. Todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas as coisas nos convêm. Dentro do bolso hoje, você tem TV, você tem máquina fotográfica, você tem internet, você tem um computador, você tem tudo hoje dentro do bolso. Olhar para 20, 30 anos atrás e falar para os nossos avós: olha, está vendo essa TV, está vendo esse rádio, está vendo esse DVD, está vendo esse computador aqui com tubo, tudo isso vai estar dentro do bolso daqui 20 anos. Imagina, ele ia falar: você está louco. Onde vai parar a internet? Aonde vai parar as redes sociais? Então hoje o desafio da igreja é dominarmos aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Nós temos que tomar cuidado para não gastarmos todo o tempo que Deus nos deu com as redes sociais, não gastarmos todo o tempo que Deus nos deu com coisas que estão tentando roubar, tentando tirar o teu foco, tentando tirar o teu alvo em Cristo Jesus. Nós precisamos estar firmados em Deus e tomarmos cuidado com os grandes desafios da modernidade. Um dos grandes desafios hoje é sermos fiéis e firmes na palavra de Deus. Meu irmão, se a igreja hoje se acabar, o governo, o Estado não consegue fazer 10% do que a igreja faz em obras sociais. A igreja que cuida da criança, que cuida do idoso, a igreja que cuida do viciado, do dependente, a igreja que cuida com tantos trabalhos sociais, atendimento a casais, atendimento a enfermos, atendimento a famílias, atendimento a jovem, a criança. Se a igreja for tirada da terra hoje, esse mundo vira um caos. E porque você está na terra, Deus vai fazer a diferença através da tua vida. Porque a igreja, meu amado, corre o sangue de Cristo. E aonde o sangue de Cristo corre, tem que haver mudança, tem que haver transformação, tem que haver atitude. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 19. Evangelho segundo Lucas capítulo 19. Vamos direto para o versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Você pode repetir isso comigo? Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Só você. Por anos e anos e anos, a igreja fez a oração de Salmos 2. Pede-me, te darei as nações por herança. Senhor, me dá nação, Senhor, me dá nação, Senhor, me dá nação. Até hoje, muitas vezes, nos cultos de intercessão, nos momentos de oração, a gente vê pessoas pedindo: Senhor, me dá essa nação por herança. Meu irmão, Deus começou a entregar as nações por herança, e a igreja agora tem que se capacitar para poder atender as nações, e ter as nações por herança. Deus vai entregar, meu amado, o que a sociedade não quer, o que a sociedade diz que é a escória da sociedade, é o lixo da sociedade. Nós estamos pedindo as nações por herança. Deus começou a chacoalhar a terra, Deus começou a mover a terra, e Deus começou a enviar para o Brasil refugiados de todos os lugares, refugiados do Haiti, refugiados da Síria, refugiados da janela 1040, estão chegando ao Brasil em massa, em caravanas, em grupos, e muitas vezes o brasileiro fala: meu Deus, o que está acontecendo? É Deus entregando as nações por herança. Lá a gente não pode pregar livremente, Deus arrancou eles de lá, e Deus trouxe eles para o Brasil, para que a igreja comece a anunciar a tempo e fora de tempo: Jesus é Senhor, o reino de Deus está sendo estabelecido na terra. Ei, não é hora da igreja temer o islâmico, não é hora da igreja temer os radicais, é hora da igreja avançar, porque maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Se Deus tem te colocado dentro de uma empresa aonde tem algum refugiado, algum islâmico, é para que você seja luz, e através da luz de Cristo
Cristo em você, ele possa querer conhecer o teu Deus. Ele teve uma ideia distorcida, ele teve um conhecimento errado, mas agora, através da tua vida, a tua vida é a tua maior mensagem, a tua vida é o teu testemunho, o teu testemunho é a mensagem que eles vão ouvir. E muitas vezes Deus arrancou ele de um país islâmico, de um país radical, para chegar no Brasil e falar: ei, eu vejo algo diferente em você, eu vejo que você tem uma paz que excede a todo entendimento. O que é isso, meu irmão? Começa a testemunhar, começa a anunciar, porque de ti o Senhor quer abençoar uma nação. Pedimos as nações por herança, e Deus começou a entregar as nações por herança. A igreja hoje, ela precisa se capacitar para ela poder atender o drogado, o dependente químico, a casa de recuperação. A igreja hoje precisa se capacitar para voltar aos asilos, aos orfanatos, às creches, para voltar aos hospitais. A igreja hoje precisa se capacitar. Não sei quantos leram a matéria da Veja na semana passada. Um povo que incomoda. Eu falei na nossa igreja, começamos a fazer a diferença. Esses que têm revolucionado o mundo também chegaram até vós? Gente, falaram isso de Paulo, falaram isso de João Batista, falaram isso de Elias. Acabe virou para Elias e falou: és tu perturbador de Israel? Agora que a igreja saiu na Veja como um povo que incomoda, na verdade a gente está começando a cumprir o projeto de Deus e o plano de Deus, porque realmente, irmãos, nós temos que incomodar o reino das trevas, nós temos que incomodar o ímpio, nós temos que incomodar aqueles que estão no mundo, nós temos que incomodar aqueles que estão numa vida de pecado, porque através da igreja o Senhor vai fazer a diferença. E quando a igreja começar a incomodar o ímpio, é porque ela está cumprindo o projeto de Deus. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, pela renovação da vossa mente. É hora da igreja incomodar mesmo. É hora da igreja tirar do conforto aquele que está acomodado no pecado, aquele que está acomodado nos padrões dessa terra. É hora da igreja fazer a diferença, e ela só pode fazer a diferença quando o DNA dela está de acordo com a verdade da palavra de Deus. Interessante nós observarmos. Pedimos as nações por herança, e a sociedade está querendo entregar o dependente químico, o viciado, a prostituta, o homossexual. A sociedade está querendo entregar. Temos nos preparado para acolher? Temos nos preparado para ouvir? Temos nos capacitado para treiná-los? Se nós quisermos ter o DNA missionário, nós temos que estar dispostos a tratar com o que a sociedade não quer tratar, cuidar com o que a sociedade não quer cuidar. As experiências do campo missionário têm que nos desafiar a cada dia a sublime tarefa de compartilhar o Evangelho de Jesus. Tivemos na semana passada um missionário lá conosco, do mundo islâmico. Ele é missionário entre os refugiados da Síria. Irmão, impactante. Aquele homem contando testemunhos, aquele homem contando situações, contando momentos de experiências com Deus. Pessoas no meio islâmico que estão tendo a visão de Paulo: quem é? Sou Jesus a quem tu persegues. Pessoas no meio islâmico que estão recebendo a visão de Cornélio: vai até a rua tal, até a casa tal, procura por fulano, porque ele vai te anunciar o que deves fazer, ele vai anunciar o caminho da salvação. Meu irmão, o reino de Deus está sendo estabelecido na terra. Por isso que o diabo está incomodado, por isso que o inferno está preocupado, porque com toda afronta, com toda luta, com toda perseguição, a igreja está avançando, a igreja está crescendo, e eu quero declarar: ela vai crescer muito mais, ela vai multiplicar muito mais, porque em todo o tempo, aonde acharam que o evangelho estava ameaçado, Deus visitou com um avivamento, e eu posso contemplar pela fé que a chuva de avivamento vem vindo sobre
sobre a nação brasileira, e você faz parte desse avivamento. Você é o profeta dessa geração. O exército transcultural de Deus está crescendo. As igrejas no Brasil, de forma geral, estão despertando para missões, estão fazendo eventos missionários, trabalhos missionários, e estão colocando em prática tudo isso que tem ouvido e visto no evento. Meu irmão, através do sacrifício, através do trabalho dedicado, através da plenitude do Espírito Santo de Deus, Deus está impactando. E eu posso crer, eu posso chamar à existência uma palavra profética que desde criança eu ouvi: o Brasil será celeiro do mundo. Eu quero declarar: chegou o momento do cumprimento, chegou o momento da realização. Você é a geração que vai ser celeiro para as nações. Você é a geração que vai ser celeiro para o mundo, levando a palavra de Cristo a tempo e fora de tempo. Eu tenho aqui alguns dados interessantes aí, para os que têm o DNA missionário. A etnografia mundial ganhou um novo mapa. Segundo o pesquisador Charles Krugman, no ano de 2003, há 14 anos atrás, já se existiam 4.500 estações de TV e de rádio cristãs. Hoje, com o avanço tecnológico, com o avanço da internet, já ultrapassam 50 mil. Interessante nós observarmos que essas 4.500 estações de TV e rádio cristãs, no ano de 2003, elas atingiam 289 megalínguas faladas no mundo inteiro. 289 megalínguas. Foi constatado que hoje existem 6.528 línguas vivas no mundo. E hoje existe a Bíblia completa para 366 línguas, o Novo Testamento para 928 línguas e porções bíblicas para 918 línguas. Ou seja, a Bíblia, a palavra de Deus, já está presente em 2.212 línguas ao todo. O filme Jesus, segundo o Evangelho de Lucas, no ano 2000, ele já tinha ultrapassado a audiência de 2 bilhões de pessoas. O Evangelho está ultrapassando fronteiras. Pasmem. Um grupo de jovens e adolescentes de 1.500 equipes estão trabalhando nas traduções dos povos não alcançados. 1.500 equipes, pela instituição Wycliffe, a que mais tem traduzido a Bíblia para os povos não alcançados hoje. O texto bíblico que diz que a vinda de Jesus não ocorrerá enquanto esse evangelho não chegar a todas as etnias, está se cumprindo. Ele está chegando. E há locais em que a Bíblia ainda não começou a tradução, mas nós vimos na semana passada, mini rádios que funcionam a energia solar, que já tem a Bíblia toda narrada na língua deles. Ainda eles viram que é muito difícil escrever para regiões onde não tem ainda os sinais diacríticos, os sinais gráficos, para poder traduzir a palavra. Então eles gravaram e estão distribuindo radinhos nos lugares onde não tem a escrita, para que o Evangelho do Senhor chegue aos 4 cantos da terra. Meu irmão, é um tempo de avanço, é um tempo de crescimento, é um tempo de abundância. A última pesquisa, ela confirma que os Estados Unidos investiu 3 vezes mais em missões nos últimos 5 anos do que na última década, e que a igreja brasileira também triplicou o investimento em missões. Muitas vezes a gente acha que não está acontecendo nada, a gente acha que não está, meu irmão, se está incomodando as trevas, é porque ela está crescendo, é porque ela está avançando, é porque ela está fazendo a diferença. Tem muito mais a ser feito, mas nós temos que valorizar o que está sendo feito, porque esse é o ano, essa é a geração, esse é o tempo de você propagar, de você anunciar que o reino de Deus é chegado à terra. Patrick Jones, ele fala que a palavra de Deus foi gravada em 1000 idiomas ainda não traduzidos. Já gravaram o Novo Testamento completo em 1000 novas línguas minoritárias. Hoje, 13 mil povos não alcançados, inicialmente listados por Ralph Winter,
começaram a ser alcançados, e nós constatamos hoje pouco mais de 2.000 povos que não têm a presença. O que era 13.000 anos atrás, hoje é só 2.000. Há um avanço do crescimento evangélico. E o crescimento evangélico saiu das 4 paredes. Hoje a gente tem missionários em diversas esferas da sociedade. Então nós precisamos entender que, diante de tudo que está acontecendo, é tempo de se santificar, é tempo de se preparar, é tempo de buscar a plenitude do Espírito Santo de Deus, para que através da plenitude do Espírito Santo, a nossa vida sirva de testemunho às pessoas. Houve o tempo que Elias se escondeu, houve o tempo em que João Batista estava no anonimato, mas houve o tempo de Elias e João Batista se manifestar e se revelar ao mundo. Se somos a geração do avivamento, nós temos que entender que houve o tempo em que a igreja estava no anonimato. Houve o tempo que ela cresceu sob pressão, no anonimato, no oculto, mas chegou o tempo de você revelar o teu DNA missionário aonde Deus te colocou. Seja no trabalho, seja na faculdade, seja na escola, seja onde você estiver, seja no condomínio que você mora, é hora de você anunciar: sou cristão com muito orgulho, sou cristão, e graças a Deus, porque o amor de Deus me alcançou. Não é hora da igreja ter vergonha, não é hora da igreja recuar, muito pelo contrário, é hora da igreja assumir e declarar: somos de Jesus, custe o que custar, e vamos até o fim, e não abrimos mão do evangelho. Meu irmão e minha irmã, aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai. Não podemos negar a Jesus em tempo algum, porque quem tem o DNA missionário, aonde ele anda, ei, eu vejo que esse é um deles. Pedro falou: eu não, olha, tua fala te condena. Não, de jeito nenhum, não conheço esse homem. Ah, eu vi esse homem entre eles. De jeito nenhum. Quem tem o DNA missionário não tem como esconder. Quem tem o DNA missionário, por onde ele passa, as pessoas falam: eu vejo algo diferente na tua vida, eu vejo uma glória de Deus, eu vejo um brilho diferente no teu rosto, eu vejo algo que eu não sei explicar, porque eles estão vendo o poder de Deus, a unção de Deus, e a igreja vai exalar o poder de Deus por onde ela passar, a glória de Deus por onde ela entrar, para que o reino de Deus seja estabelecido na nossa geração. Deus requer de nós uma metamorfose, uma mudança, uma transformação de vida. O Senhor exige de nós fidelidade. Ele vai nos recompensar, nos retribuir, se formos fiéis. O Senhor quer nos levar a um comprometimento maior com a sua causa, com o seu reino. Muitos missiólogos poderão direcionar a igreja para uma ação impactante e uma expansão do reino de Deus. Muitos teólogos poderão propor princípios necessários para nós permearmos na teologia bíblica, mas somente homens e mulheres cheios do Espírito Santo é que vão alcançar o mundo. Meu irmão, temos que buscar plenitude, temos que buscar, assim como Jesus falou: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Mas na hora que eles foram revestidos, foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Eles saíram para anunciar, eles saíram para cumprir o ID, Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. O que importa basicamente não são quantos celeiros abarrotados de missões nós possuímos, não são quantas estratégias certeiras ou métodos infalíveis nós desenvolvemos. O que importa verdadeiramente não é a aceitação política ou a adaptabilidade cultural do missionário, mas o que importa é quanto de santidade você tem colocado na tua vida. Como está o teu comprometimento com Deus? No meio da sociedade, você pode até enganar um pai, uma mãe, um pastor, um líder de célula, você pode até enganar alguém, mas a Deus ninguém engana. Como está a tua vida no íntimo? Quem é você quando está sozinho em casa? Quem é você quando está sozinho diante de uma tentação, diante de uma situação?
Jamais podemos viver um despertamento missionário se não houver um quebrantamento espiritual primeiro. Jamais podemos viver um avanço do reino se nós não deixarmos o Espírito de Deus avançar primeiro no nosso coração. A santidade e o comprometimento são as duas áreas mais importantes para aquele que tem o DNA missionário. É interessante que quando nós olhamos a vida de Jesus, o DNA dele era tão forte, a ponto de ele cuspir no chão, fazer lodo, colocar nos olhos do cego, falar, vai se lavar no tanque de Siloé. O DNA de Jesus misturado com aquele lodo, ele tinha certeza que aquele moço seria curado. Ele cospe na língua do mudo, ele cospe nos ouvidos do surdo, porque ele sabe que no DNA dele havia o poder que cura, o poder que sara. À medida que você se igualar a Cristo, em meu nome, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Não importa o que aconteça, maior é o que está conosco. O diabo até tenta, até investe contra. Perda de tempo. É só para você ter mais um testemunho, mais um tempo de vitória, mais um tempo de bênção, mais um tempo de milagre. Passamos por lutas, irmãos, passamos por afrontas, por batalhas terríveis. Estava contando aos pastores, sexta-feira eu saí de casa para ir 3 minutos de casa, 3 minutos. Não sabia que tinha chovido tanto. E quando entrei numa rua, veio uma onda e meu carro foi levado. Eu tenho pânico de água, vocês não têm noção. Para vocês terem uma noção, quando eu fiz o primeiro batismo, eu pus 3 professores de natação dentro da água. O Leif, uma vez, eu estava quase me afogando, o Leif falou, Cleito, fica em pé que a água bate aqui. E eu quase me afogando. Imagina o carro sendo levado na enchente, e eu só pensei, meu Deus, como que eu vou sair daqui? Tinha um irmão comigo, o irmão conseguiu abrir a porta, estourar a porta. E a hora que ele saiu, ele quis nadar para pegar o carro. Eu falei, larga o carro, deixa o carro ir embora. Me salva pelo menos. Os vizinhos logo viram o desespero e jogaram as cordas. E eu fui socorrido com cordas. O diabo intenta, o diabo investe contra. Mas é frustrado, porque maior é o poder de Deus do que as artimanhas de Satanás contra a tua vida. Quando você tem o DNA missionário, você incomoda o reino das trevas, você incomoda o reino de Satanás, mas na verdade, meu irmão, esse é o nosso papel no mundo. Agora, Jesus declara a sua missão nesse versículo, para salvar e buscar o que se havia perdido. Feche os seus olhos por 2 minutos e peça ao Espírito Santo para te mostrar casos perdidos que você conhece. Quantos casos perdidos você conhece? Talvez a família tenha dito, esse aí é caso perdido. Talvez o patrão disse, está vendo aquele dali? É caso perdido. Talvez a bancada, no seu trabalho, a pessoa olha para aquela outra pessoa e fala, esse é caso perdido. Quantos casos perdidos você conhece? Peça ao Espírito Santo para te trazer à memória casos perdidos. Se a missão de Cristo nessa terra veio para buscar e salvar o que se havia perdido, se Ele é o cabeça e nós somos membros do seu corpo, a nossa função tem que buscar e salvar o que se havia perdido. Abra os seus olhos agora. Quem trouxe a memória e quem o Espírito Santo de Deus mostrou, pelo menos 2 casos perdidos. Bastante gente. Se você tem olhado para algum caso perdido, esse é o alvo de Deus na sua vida. Pode ser perdido aos homens, para Deus não. Ele é especialista em casos perdidos.
Ele é especialista em mudar a história daquelas pessoas que acham que não tem mais jeito. Ele é especialista para transformar, entre aspas, a ovelha negra da família. Ele é especialista em mudar aquele que ninguém quer, aquele que ninguém se aproxima, aquele que quando ele chega todo mundo vai saindo, vai deixando ele de lado. Não, é para esse que Jesus veio. Aquele que tem o DNA missionário, tem que começar a chorar e orar por essas vidas. Isaías 58, Deus nos diz que o jejum que Deus espera é aquele que solte as ataduras daquele que está amarrado, daquele que está em trevas, cativo. Irmão, jejum não é para a gente comprar carro novo, não é para a gente comprar um apartamento, não. O jejum que move o coração de Deus é quando você proposita no coração: eu vou fazer um propósito com Deus por esse caso perdido. E você vai ver o testemunho daquele que era perdido aos homens, mas é uma joia preciosa nas mãos de Deus. Não desista daquele filho que está afastado. Não desista daquela filha que se desviou. Não desista de um pai que ainda não se converteu. Não desista de um irmão, de uma irmã que ainda não se converteu. Não desista daqueles que todo mundo diz que é um caso perdido. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aquele que tem o DNA missionário, ele quer chorar pelo que Deus chora. Ele quer se alegrar pelo que Deus se alegra. Não tem alegria maior para Deus do que ver um pecador se arrependendo e voltando para o reino. Tudo que nós conquistarmos nessa terra material é bom, mas a hora que o Senhor nos chamar, tudo isso fica. Mas as vidas que nós alcançarmos para o Senhor, nós vamos levar conosco. Naquele grande dia, a hora que a trombeta soar, você vai poder olhar para trás e dizer: valeu a pena, valeu a pena. Todo preço pago, toda noite em claro, toda madrugada em oração, todo jejum, toda consagração, Ele enxugará dos teus olhos toda lágrima. Naquele grande dia você vai receber a recompensa. Naquele grande dia você vai entender o propósito de Deus nessa terra, o porquê você passou por essa terra. Meu irmão e minha irmã, Deus tem um chamado na tua vida, Deus tem um propósito na sua vida, e o propósito é que você se levante, incomode o reino das trevas e resgate vidas, que você desça ao fundo do poço para resgatar aquele que está no lamaçal do pecado. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás. A plenitude do Espírito Santo na tua vida vai fazer com que você alcance os casos perdidos. Feche seus olhos. Quem nessa noite quer dizer: eis-me aqui, Senhor, cumpra em mim o teu querer. A pergunta de Jesus a Isaías, o profeta, foi: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Interessante que o pastor que trabalha no mundo islâmico, ele disse que em árabe, a resposta de Isaías é algo mais ou menos assim: Senhor, contempla minha vida, e que eu faça algo de relevante na terra, para marcar a minha geração. Quem nessa noite quer dizer a resposta de Isaías, o que significa para o árabe? Senhor, contempla minha vida, e que eu faça algo de relevante para marcar a minha geração.